Que a paz de Jesus continue em nossos corações. E que as crianças que vão sempre na salinha, fiquem sentadinhas, prestando atenção, que na semana que vem voltaremos, tá? É que hoje não tinha jeito da tia Fabiana ficar lá e ficar aqui, tá? Mas logo, logo vai ter uma equipe, né? E se Deus quiser, não vai acontecer mais. Bom, já falou-se que hoje é o último dia de estudos deste ano, de estudos de segunda, né? Que domingo também tem. E que possamos estar sempre agradecidos, que a partir do dia 1º de abril, quando iniciou este estudo de segunda-feira, com passes, eu tenho certeza que mudou muita coisa em nossas vidas. Tanto nós, da equipe, quanto a todos que adentram essa casa. Por isso que todo mundo fala que a gente faça uma reflexão e que a gente não pode ser mais o mesmo a partir do momento que a gente sabe sobre o Evangelho. E hoje, para homenagear e aprender um pouquinho mais, nós vamos estudar. Aqui ninguém vai falar nada, tá? Nós vamos estudar juntos. Vocês sabem que a casa tem o nome de Sociedade Espírita O Semeador. E nós vamos começar assim. Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos, e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e tendo crescido, deu fruto a 100 por um, aí foi se multiplicando, foi se multiplicando. Essa é a parábola do semeador. A primeira que Jesus contou, dentre dezenas e outras mais que ele contou para as pessoas daquela época. E quem nunca ouviu essa parábola, vai ouvir hoje de uma maneira diferente. Essa é a parábola. E a nossa casa chama o semeador. Então, todos nós que estamos aqui, somos semeadores. Mas, Richard Simonet, não sei se vocês já ouviram falar, neste livro aqui, Histórias que Trazem a Felicidade, ele retrata essa parábola de uma maneira diferente. Ele coloca essa parábola muito perto da gente, que faz a gente refletir até onde a gente está. Então vocês viram, então o semeador saiu a semear. Então ele foi jogando semente, umas caíram à beira do caminho, umas aves comeram e os homens pisaram. As outras caíram nas pedras, mas como na pedra a terra é pouca, a semente nasceu, mas acabou morrendo, porque não tinha a raiz não tinha para onde escorrer. Caiu nos espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram e caiu na terra boa. Aí a gente pergunta, o que significa isso, hein? O que será que significa jogar a semente, terra boa, beira do caminho, pedra, espinho? Vamos refletir. E ele sabiamente classifica esses terrenos onde as sementes caíram em turma. Ele fala assim: a turma da beira, a turma das pedras, a turma dos espinhos e a turma da terra boa. Mas que turma? Nós. Aí ele fala assim, ó. A turma da beira. Vamos ver quem que se identifica com essa turma. Então, as sementes foram jogadas e caíram à beira do caminho. O que significa essa turma da beira? Ele fala assim, ó, Richard Simonet, nesse livro aqui.
é o pessoal alheio à palavra. Seus representantes comparecem de vez em quando à atividade religiosa. E eles comparecem só porque estão precisando. Essa é a turma da beira. Então eles vêm procurar aqui como um pronto-socorro. Um pronto-socorro, você vai lá, você é atendido e vai embora, não é? Então essa turma vê assim. Sua intenção é meramente receber. Ah, eu vou lá, eu recebo, vou embora, não preciso mais voltar. Nem percebe, nem entende o que está sendo falado lá. Essa turma aqui, vocês prestem atenção, tomara que ninguém se identifique. Se estiver se identificando, que comece a mudar. Ninguém, eu também, viu, gente? Não é só vocês, não. Primeiro eu. A atenção fica difícil. Sucedem os bocejos. Aí começa aquela abrição de boca, né? Não tem interesse nenhum, vai lá e começa a abrir a boca. As pálpebras começam a pesar. Aí os olhos vão fechando. Essa é a turma da beira. Aí uns falam assim, ah, nada, o olho está fechando, que é para melhor concentração. Não se preocupa, não. Ó, desculpa. Aí quando fechamos os olhos, não há atenção que segure, né? Vai fechando, tá. Aí outro fala assim, ó, dorme o corpo, mas a alma está atenta. Dorme o corpo, mas a alma está atenta. Engana-se. É a alma desatenta que faz o corpo adormecer. Por isso a cabeça vai inclinando lentamente, só não cai porque está grudado. Com raras exceções, o problema é de desatenção, porque não tem interesse. Ela vai lá só, eu vou lá que vou tomar um passe, a casa é forte. Mas as igrejas resolvem isso de outra maneira. As igrejas resolvem esse problema com senta, levanta, levanta, não é? Quem que dorme? Senta, levanta. Todo mundo de pé. Outras igrejas resolvem isso com os hinos. A hora que o pastor percebe que está começando a dormir, começa os hinos. Aí todo mundo canta. Só que isso vai resolver alguma coisa? Soltar a voz é uma boa maneira de afugentar o sono. Por mais sofisticados sejam os recursos para mantê-los atentos, esta turma da beira, o aproveitamento dos nossos irmãos será sempre precário, principalmente em relação à nossa doutrina, que chama a gente à razão, que faz com que a gente pense, raciocine. Se ele estiver desinteressado, ele não vai prestar atenção nunca, porque ele não quer. Está alheio. Ele não está disposto a assimilar os conhecimentos. Então, essa é a turma da beira. Significa, jogou a semente, caiu na beira do caminho e não aconteceu nada. Agora, tem a turma das pedras. Não foram jogadas sementes sobre as pedras? Vamos ver o que significa essa turma. Vão vendo aí qual que a gente se encaixa. Hein? Eu já sei, né? Porque eu já sei a lição. Estou correndo, hein, gente? Estou correndo. Mas estou correndo para não me encaixar nessas daqui. É muito triste, mas fazer o quê? Ainda ninguém é perfeito, mas não podemos ficar de braços cruzados. Então, essa turma das pedras, eles ouvem a palavra e recebem com alegria. Ai, que coisa mais linda. Oh, que lindo que Jesus falava. Só que tem outro probleminha. Não estão dispostos a enfrentar os problemas da modificação que a gente tem que ter quando a gente ouve a palavra do Evangelho. Principalmente o quê? O preconceito, a discriminação. Tem gente que às vezes, ainda bem que é escuro, que eu vou entrar no centro, ninguém vai me ver. Eu vou no centro, mas não vou falar para o meu pai, não vou falar para o meu namorado. Porque tem medo da pressão. Então não estão preparados para assumir e mudar a postura. Essa é a turma das pedras. O sol abrasador dos preconceitos e das discriminações
torra facilmente as frágeis raízes de sua fé. Acontecia com o espiritismo no passado. Muito. Hoje ainda acontece, mas muito pouco perto do que acontecia no passado. Eu sou de família espírita. Meu bisavô tinha um centro lá na região de Ribeirão Preto. Eles não passavam em frente à calçada, porque tinham medo, que falava que os espíritas, está aqui, ó, vou até falar, falava que os espíritos eram adoradores do demônio. É que muita gente não entendia, né, que a verdadeira vida é a vida do espírito. Então, quem somos nós para criticar? Que muitas das vezes em outras vidas nós fizemos isso. Então essa é a turma das pedras. Ainda hoje temos simpatizantes que não se integram para evitar problemas com o parceiro, com o esposo, com a esposa. Então, essa é a turma das pedras. Gostam da palavra, mas têm medo de assumir a responsabilidade e a mudança perante a família, perante a sociedade. Agora tem a turma dos espinhos. A turma dos espinhos aceita a palavra também, como a turma das pedras. Mas, o que acontece com essa turma? As seduções do mundo as sufocam. O que seriam as seduções do mundo? Falam assim, ó, o espiritismo é uma bênção de Deus. Amo os seus princípios. A ação espírita no campo social, o exercício da caridade, é maravilhoso isso. Gostaria de participar, mas não me sinto preparado. Sou fumante, gosto de abusar dos aperitivos, sou comerciante, faço algumas coisinhas erradas, então não me sinto preparado para assumir. Só que o espiritismo deitou boas raízes nele, mas as fraquezas, os espinhos danosos que não quer eliminar, falam mais alto. O outro diz assim, ó, reconheço-me despreparado para a doutrina, mas não me preocupo, tenho eternidade pela frente. Vocês acham que a gente tem eternidade pela frente? Nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, que a oportunidade que nós estamos tendo agora, será que nós vamos ter em outra encarnação? Aí ele fala assim, ó, pobre tolo, ignora a recomendação de Jesus. Jesus falou assim, através de João, andai enquanto tendes luz. Temos que aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo. Amanhã poderá nos faltar a luz, a lucidez, a saúde, o vigor físico, a possibilidade de mudar, e penoso será o futuro se não o fizermos agora. Não podemos deixar para amanhã. Principalmente nessa mudança que está tendo no planeta. Nós temos que aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Quem mora aqui perto vai falar assim, eu não ia porque eu ficava muito cansado. Era do lado, a casa espírita era do lado. Eu não ia. Por quê? Porque eu tinha que sair, eu tinha que ir nos bailes. Os meus amigos se reúnem no barzinho, a gente toma um aperitivo, a gente fica conversando na hora que eu vejo, a hora já passou. Então, dá mais importância às coisas do mundo. São ilusões. Então tá. Então nós já falamos. Essa é a turma dos espinhos. A turma da beira, vocês lembram? Turma da beira, que lê a palavra, não tem interesse de nada, dorme na aula, nos estudos. A turma das pedras, ouvem a palavra, gostam da palavra, mas tem medo de enfrentar os preconceitos e as discriminações. A turma dos espinhos também ouvem a palavra, adoram a palavra, só que são seduzidos pelas ilusões do mundo. Mas está faltando uma, que é a turma do solo fértil. É nessa que todo mundo deveria se enquadrar. Se não se enquadrar hoje, vamos lutar para nos enquadrar. Porque ela fala assim, as pessoas que ao primeiro contato com a palavra sentem uma emoção.
algo que toca o mais íntimo do ser, como se sua vida estivesse até então em compasso de espera, como se a gente estivesse esperando alguma coisa. Quando a gente ouve a palavra de Jesus, seja onde for, em especial aqui que nós estamos falando na casa espírita, a pessoa parece que desperta para alguma coisa. E aí, ilumina seus caminhos. Logo arregaçam as mangas, tornam-se multiplicadores de sementes, produzindo 30, 60, tal, então vão multiplicando. Todos os ensinamentos vão sendo multiplicados. Por quê? A palavra, a semente é a palavra, e o solo são os nossos corações. Então, muitos têm coração de pedra, coração de espinho, coração alheio e coração fértil. Será que a gente está se enquadrando em cada um deles? Será que a gente gostaria de estar alheio à palavra? Eu não. Mas muitas vezes, quando a gente discute em casa, quando a gente tem algum problema que a gente acha que é maior do que todo mundo, a gente esquece da palavra. E a gente esquece que a calma, a prece, a resignação são os caminhos para que a gente possa melhorar. Então a palavra é a semente. Falei certo? Não. Falei? Vocês estão dormindo? Quem está dormindo? Ninguém precisa falar, tá? Ninguém precisa falar. A semente é a palavra. E o solo são os nossos corações. Como será que estão os nossos corações nessa última segunda-feira de 2013? Será que nós estamos receptivos? Será que a gente veio aqui só para tomar passe? Vocês sabiam que o melhor passe é agora? É a hora que a gente ouve a palavra e começa a se modificar para estar mais aberto para receber as boas energias do passe. Aí, vocês pensam que acabar? Ih, tem muita coisa ainda. No livro Pontos e Contos do Irmão X, tem uma passagem, é a lição 22, que chama assim, ó. Não, vocês vão descobrir depois, no final. Ela fala assim: conta-se que existia um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que onde estivesse, atento às letras evangélicas, não deixava de semear a palavra do Senhor. Então esse cristão falava, distribuía palavras e ficava feliz por isso. Só que as imagens felizes fluíam-se dos lábios, maravilhosos, tal. Então ele ia ensinando, só que ele não se conformava com algumas coisas. E aí reconhecia-se incompreendido. Será que quando a gente fala de Jesus, a gente quer que a pessoa receba naquela mesma hora e já dê frutos? A gente tem a mania de querer que as pessoas façam o que a gente quer naquela hora, do jeito que a gente quer, como a gente quer, não é? É um negócio do eu. Eu falo, você tem que falar. A gente esquece que a gente vive nós. Bom, então, este cristão saía a falar, falava, exaltava o amor, falava a palavra de Jesus. Com a passagem do tempo, todavia, suas palavras perderam o brilho. Faltava-lhes a claridade interior, que somente a integração com Jesus pode proporcionar. Por quê? Porque não é só ficar falando, que a gente vai ficar bem. A gente precisa fazer. Como ele era muito caprichoso, ele mergulhou no estudo, buscou, descobrindo para ele mesmo a posição de semeador incompreendido. Ele não se conformava, que o que ele falava as pessoas não faziam. Ele não se conformava que as pessoas não faziam. Então ele se achava incompreendido. O que ele fez? Ele se fechou para o mundo. Se fechou.
As estações correram sucessivas e a luz de cada dia encontrou-se sempre sozinho e distante. Dizia-se enfastiado das criaturas: eu não aguento mais, eu falo, ninguém entende. Semear entre elas, afirmava triste, as melhores noções da vida, recebendo em troca a ingratidão e o abandono. Sentia-se ausente da sua época, desajustado entre os companheiros, descrente do mundo. E porque não desejava contrariar a si mesmo, retirara-se das atividades sociais a fim de aguardar a morte. Então ele se retirou, porque ele achou que não estava dando certo aquilo que ele estava fazendo. Então ele se retirou para aguardar a morte. Então, efetivamente, um dia aconteceu, como vai acontecer com todo mundo. Ele veio a desencarnar. Aí ele desencarnou. Vocês sabem que quando a gente desencarna, do jeito que a gente desencarna, a gente continua no plano de lá. Se a gente desencarna com problema, a gente continua com problema do lado de lá. Então ele desencarnou triste, né? Ele não estava se achando incompreendido. Então ele ficou por muito tempo, na escuridão. Ficou por muito tempo na escuridão e movimentou o recurso. Aí ele lembrou que ele poderia fazer a oração. E ele sabia disso, que ele pregava a palavra de Jesus, né? Então ele tanto movimentou os recursos da oração que o Senhor, ouvindo-lhe as súplicas bem urdidas, desceu em pessoa aos círculos penumbrosos. Então Jesus foi até ele. Jesus. Sentindo-se agraciado, o infeliz alinhou frases preciosas que Jesus anotava em silêncio. Então, depois de longa exposição verbal, perguntou o mestre. Ó que vão perguntar para a gente, hein, quando a gente desencarnar, hein? Então a gente tem que começar a perguntar agora para nós. Que missão desempenhaste entre os homens? Que missão que nós estamos desempenhando entre os homens? Nós. Mas eu sou uma simples dona de casa. Eu não tenho profissão. Então acho que sendo dona de casa não pode ser a melhor dona de casa, companheira, fazer as coisas bem feitas. Isso é ser uma boa dona de casa. Agora, abandonar os filhos, não está nem aí com a casa, aí é responsabilidade de cada um. Por exemplo, eu sou lixeiro, não posso fazer muita coisa não. Nossa, já pensou se todos os lixeiros pararem? Então, todos têm a sua importância. Então, a pergunta que Jesus fez para ele, a gente tem que pensar também. Que missão desempenhaste entre os homens? Aí, ele olhou assim para Jesus como se tivesse sido injustiçado e falou assim: Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquela do semeador da tua parábola, que jogou a semente, semeou para todo lado. Gastei várias dezenas de anos espalhando as tuas lições na terra. No entanto, não fui bem sucedido no ministério. As sementes que espargi, amancheias, sempre caíram em terra sáfara, terra ruim. Quando não eram eliminadas pelas pedras do orgulho, apareciam monstros da vaidade, destruindo-as. Surgiam espinhos da insensatez, sufocando-as. Nunca fugi ao esforço de oferecer teus ensinamentos com abundância. Atirei-os aos 4 cantos do mundo, através da tribuna privada ou da praça livre. Todavia, meu salário tem sido o pessimismo e a derrota. Poxa, ele tinha que estar alegre, não tinha? Ele não estava espalhando a semente? Ele não estava tentando fazer aquilo que ele falou na parábola? Por que será que ele estava assim? Vamos ver. Aí Jesus olhava para ele viu que Jesus não falava nada, ele falou assim: portanto, é imperioso reconhecer que te observei as advertências, fui sincero, fui fiel. Então ele fez tudo o que estava mandando. Aí, com serenidade, Jesus falou assim: se atiraste tanta semente, que fazias do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano, ao espinheiro?
Então Jesus estava explicando para ele que adiantava ele jogar todas aquelas sementes em qualquer tipo de solo. O que adiantava? Ele achava que o lodo, jogou a semente, o lodo ia sair, o espinho ia sair, a pedra ia sair. Então ele queria que quando ele jogasse a semente, as pessoas já saíssem e já melhorassem. Só que ele não fez nada para isso. É o que Jesus fala aqui para ele. Aí ele começou a perceber que ele não foi o semeador completo, como chama a lição, o semeador incompleto, porque ele jogou, só que ele não foi solidário. Aí Jesus fala assim para ele. Ele fala assim para Jesus, quando Jesus começa a questionar ele sobre o que ele fez do solo que ele jogou as sementes. Tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. Então ele não entendeu que na parábola ele tinha que remover as pedras do solo, tinha que tirar o lodo do solo, tinha que tirar o espinho, porque senão a semente não ia nascer. Aí ele começou a perceber isso, começou a chorar muito, chorou. Aí Jesus falou assim para ele: volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre. Não te esqueças do solo antes de semear. Se a gente quer plantar alguma coisa, uma flor, a gente vai plantar na pedra? Essa é a parábola do semeador. A gente tem que preparar o solo. Mas, nesse caso, o solo é aonde? Os nossos corações. As sementes já foram lançadas? Foram há muito tempo. E por que nossos corações estão assim ainda? Aí Jesus fala assim: volta, meu amigo, ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvaradas. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo suas necessidades. Você tem que amar. Você tem que renunciar. Mas eu não sei amar. É isso que ele quis dizer, Jesus. Para o cristão, ensine ele a tirar as pedras do caminho. Ensine, vá junto com ele tirar os espinhos do caminho. Volta e vive com eles, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem, de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Ele só falava. Só que ele não parava para ouvir o irmão. Não parava para ver a necessidade do outro. Então ele achava que só falando já estava bom. Só que a terra não estava preparada para ouvir, para receber as sementes. Cada gleba tem suas dificuldades, os seus problemas. Vai e, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Então, gente, aí a gente pergunta. Então, o que aconteceu? Ele voltou, renasceu, e com certeza iria tentar fazer o melhor. Aí a gente pergunta, poxa vida, mas por quê, né? A gente tem um monte de dúvida em relação a isso. Por quê? Que somos todos filhos de Deus e há vários tipos diferentes de corações. Por que uns corações são mais duros? Por que uns corações são mais maleáveis? Porque os corações são muito orgulhosos. Tem uns que não perdoam. Mas todos nós somos filhos de Deus. Mas como Jesus disse, cada um está no seu momento. Eu tenho que entender o meu próximo. Às vezes a palavra do Evangelho ele não vai entender hoje. Mas nós estamos preparando o solo para ser jogada essa semente. Aí continuam as dúvidas.
Porque muitos não se sensibilizam quando ouvem a palavra de Jesus. Aí que é a graça que nós temos da doutrina espírita. Só a reencarnação explica esses diferentes tipos de solos. Vocês acham que nós somos igual Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Emmanuel? Não, porque eles estão à frente da gente. Eles já estavam prontos para receber a palavra. Nós estamos? Ainda totalmente não. Mas estamos dispostos. Por isso que estamos aqui. Hoje é dia 30. Tem um monte de gente que queria estar passeando, não queria? Dar uma volta lá no centro, não é verdade? Mas nós estamos dispostos a mudar. Por isso que nós estamos aqui. E a reencarnação nos explica isso. Porque nós tivemos várias e várias experiências. E muitos aproveitaram as experiências e hoje estão melhores. Se ainda nós não estamos, que a gente não aproveitou todas as experiências. Mas nós estamos no caminho. O que não pode é ficar de braços cruzados. Ah, eu sou assim mesmo, igual aquele lá da pedra. Ah, eu tenho eternidade. Não tem. E se a gente daqui 10 minutos desencarnar? Será que nós vamos estar prontos para ouvir aquela pergunta? O que fizeste entre os homens? Será que nós vamos estar preparados? Eu não. Eu poderia estar bem melhor se eu desencarnar hoje. Porque a gente pode, não pode? Não posso estar falando com você e de repente meu coração parar? Posso. A gente nunca gosta de falar sobre isso, né? Mas é a realidade. Então a gente tem que nos preparar como se fosse acabar hoje. A gente sempre deixa para amanhã. É isso que a parábola do semeador nos mostra. Nós não podemos mais perder tempo. Nós temos que correr. Joana de Ângeles fala que o tempo, tá pequenininho para nós. Que vai ter a mudança do planeta. Vocês já ouviram falar, né? Que vai ter essa mudança do planeta, que os que estão realmente querendo melhorar como espírito vão herdar a Terra. Quem não está, vai para outro planeta, que é ainda mais primitivo que o nosso. E nos livros, se vocês leem e estudarem os livros, estão falando para se divulgar isso nas casas espíritas. E para todos os lados. Porque todos nós temos que melhorar. Aí, fala assim, será que podemos, na presente existência, entrar para a turma da Terra Boa? Será que nessa existência a gente pode já ser a turma da terra boa, aquela que recebe a semente e frutifica, a semente vai frutificando 30, 60, pode? Será que a gente pode, se a gente quiser? Aí ele fala assim, sem dúvida que a gente pode, só depende de nós. E ele fala uma coisa muito importante, é preciso usar a enxada da vontade para revolver a terra da indiferença e aplicar o adubo do trabalho, preparando o solo do coração para as sementes do Evangelho. Quando a gente fica falando muito do Evangelho, não dá sono? Dá. Porque a gente ainda não consegue ficar atento à verdadeira palavra. Porque a gente tem um pouco dessa dificuldade ainda. É normal, na atual encarnação que a gente está, e pela vibração que a gente tem. Mas nós temos que lutar contra isso. Por isso que é renúncia ao sacrifício. Renúncia de uma festa, de um baile, para estar junto com outro necessitado. Você sabia que Chico Xavier não tinha ceia de Natal? A ceia de Natal era com as pessoas carentes. Ele chegava 4 horas da manhã em casa. É só a gente ler. Então ele estava junto com as pessoas necessitadas. E qual que é o maior presente de Natal? Não é esse? Só que a gente ainda não se dispõe, porque a gente não consegue. A gente é um pouco egoísta, né? Aí a gente fala assim, quem que é a nossa família? É meu pai, minha mãe, meus irmãos? Não. Somos todos a mesma família. Jesus falou, a humanidade é a nossa família. Lembra que ele falou na passagem? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Não existe.
Mas para nós ainda existe. Lógico, nós temos uma família, que a gente nasce na família, que a gente precisa desenvolver, crescer, a gente nasce como criança, mas a gente não pode ficar restrito a isso. A gente tem que ficar... A nossa família é a humanidade. Aí, Divaldo Pereira Franco, nesse livro aqui, não é de autoria dele não, mas aqui tem várias palestras, várias histórias dele, que chama Para Sempre em Nossos Corações. E tem uma passagem dele que tem tudo a ver com o nosso tema hoje, que é a parábola do semeador. Fala assim, ó. Na mansão do caminho, na época das casas lares, Divaldo criou e educou mais de 600 crianças abandonadas. Com apoio e dedicação de Nilson, que é o companheiro dele de trabalho lá da mansão do caminho, que é lá em Salvador, viu, gente? Das tias e dos tios que ajudavam eles a tomarem conta de 600 crianças. Uma criança, duas crianças dá trabalho, né? Imagina 600 crianças? Pois bem. Essas crianças tinham a convivência sadia com outras crianças, como em uma família convencional. Ali era uma família. Elas eram abandonadas, mas eles faziam de tudo para elas se sentirem em família. Numa dessas casas lares, morava um menino rebelde com instintos agressivos. Eu não sei se eu já contei essa parte aqui, mas vou contar de novo, tá? Porque é sempre bom a gente relembrar, porque inspira a gente a melhorar em algumas coisas. Por várias vezes, ele entrou na sala de Divaldo e levou-lhe um presente, uma arma feita de madeira. E dizia-lhe: tio, um dia eu quero matar alguém. Tá vendo? Eu falei matar, tem gente que estava olhando para cima e fez assim, ó. Tio, um dia eu quero matar alguém. Seus olhos brilhavam. Aí ele completava a frase, ó. Quero sentir o sangue quente escorrendo nas minhas mãos depois de uma facada. Desse jeito, ele falou para o Divaldo. Vocês imaginam o coração de Divaldo ouvindo isso de uma criança. Bom, vamos ver. Confeccionou 32 facas e um revólver. Levava-os para o tio Divaldo, que os tomava gentilmente e guardava. E nosso irmão foi juntando-as e tem até hoje todas essas armas arquivadas. Divaldo conversava com ele com ternura, tentando tocar aquele coração infantil. O tempo foi passando e foi-lhe oferecido mais amor, demonstrado pelo carinho, compreensão e energia. Não era só passar a mão na cabeça, não, porque era preocupante o tipo de pensamento que esse menino tinha. Vocês não acham? Ele era abandonado, mas ele tinha instinto agressivo. Esse instinto agressivo devia ter vindo de onde? De outra encarnação. Que se ele foi abandonado, né? Mas ele parecia impermeável, não adiantava falar nada para esse menino. Com ternura, com carinho, não adiantava. Quando atingiu a maioridade, pediu para se emancipar, falando que na primeira oportunidade ele iria matar alguém. Continuava falando. Eu quero me emancipar, porque na primeira oportunidade eu vou matar alguém. Divaldo então disse-lhe comovido: se você matar alguém, é sinal que falhamos em nossa missão. De qualquer forma, estarei morrendo nesse momento. Emancipou-se como queria, e nem Divaldo e nem os tios o viram mais. Aí ele foi embora, como ele queria. Aí passaram-se os anos, e o Divaldo foi ser homenageado na cidade de Campinas. E lá, um vereador, depois da homenagem, chegou para ele e falou assim: ó, eu gostaria que você fosse amanhã na Câmara Municipal, que tem um artista plástico muito famoso que quer te fazer uma homenagem. Bem, aí passou, no outro dia foi para lá. Aí chegou, né, no outro dia, foi recebê-lo, tal, adiantou-lhe que esse artista trabalhava com pedras preciosas e semi-preciosas e possuía o dom de retratar a alma das pessoas em suas obras, produzindo quadros muito belos. Então, esse artista
que queria fazer uma homenagem ao Divaldo. Ele trabalhava com pedras preciosas e retratava a alma das pessoas através do seu trabalho, né? Da sua arte. Quando o Divaldo entrou na sala de reuniões, teve uma grande surpresa. O artista renomado abraçou-o e foi logo dizendo: tio, lembra-se de mim? Era um menino rebelde, filho da mansão do caminho, agora no apogeu da fama. Como não lembrar? Divaldo comoveu-se e ao vê-lo tão bem, irradiando paz e alegria, ao vê-lo, né? Então o jovem falou: eu resolvi que não iria matar ninguém, pois eu o amo, tio. Decidi abraçar uma carreira e tentei a de artista plástico. Hoje sou um artista próspero, feliz e recordo-me sempre do Senhor com gratidão. Ninguém o conhece como eu, que vivi tanto tempo na mansão do caminho. Criei então um quadro especial procurando retratar nele a sua alma iluminada. E apresentou o quadro ao tio querido, que estava muito comovido. Já pensou? Que maravilha! Divaldo recebia assim um dos presentes mais importantes da sua vida. Um filho que parecia perdido voltava renascido para o bem. Divaldo, o grande educador, investiu no amor, mas no amor legítimo, verdadeiro, aquele amor que deseja ver o outro evoluir, crescer e ser feliz. A criança, o jovem, quando sente esse amor legítimo, genuíno, conseguem soltar-se das cadeiras do ódio, da mágoa, do crime, voltando-se para o amor. O amor não é somente mimar, nem satisfazer os gostos, mas também é energia e estímulo para o bem. A criança precisa sentir que é amada verdadeiramente, e então a semente já foi lançada. Florescerá e frutificará um dia, abençoando a vida, como aconteceu com esse menino. Foi lançada a semente, só que o menino ainda não estava preparado para receber. Mas ele foi cultivando o amor, a tolerância. Ele podia ter brigado com o menino, não podia? Quando o menino levou para ele a arma. Menino, onde já se viu uma arma, não sei o quê? Poderia, não poderia? Mas não, ele pegava, ouvia o menino e guardava. Aí, com calma, foi passando o amor, mostrando o outro lado. O menino não queria ouvir. Mas depois que ele se emancipou e viu que era a verdadeira vida, que era difícil, ele percebeu que o Divaldo só queria o bem dele. E a semente que foi lançada frutificou. É isso que nós temos que fazer com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. Não temos só que falar, nós temos que fazer junto. Porque é muito fácil só falar. É muito fácil eu chegar aqui e falar, lá, 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 não é? Agora o negócio é praticar no dia a dia. É quando a gente for fazer alguma coisa, a gente parar, não, eu ouvi que eu não devo fazer isso. Eu tenho que mudar. É ter a mudança de postura. E para a gente terminar muito bem essa segunda-feira, vocês receberam um papelzinho aí? Chama Belo para mim. Receberam, né? Quem não recebeu, as meninas têm ali na frente. É uma música que retrata que nós nunca estamos sozinhos. Que nós estamos sempre amparados. Só que muitas das vezes a gente não presta atenção porque nós somos orgulhosos, egoístas. A gente não olha nada dos lados, a gente só olha para dentro de nós. E todas as vezes que eu chegar aqui, vocês tenham certeza, vocês vão cantar. Quem estiver dormindo vai acordar. Para lembrar que não podemos ser a turma da beira, não podemos ser a turma das pedras e nem dos espinhos. Nós temos que lutar para ser a turma da terra fértil, da terra boa. É renúncia e sacrifício, é dor, é choro, mas depois é só alegria. Então que agora o André vai colocar
Mas volta um pouquinho, porque nós temos que respirar, né, para cantar. Então que a gente possa, André, só um minutinho. Quando a gente estiver cantando, que a gente possa envolver nossos corações para todos aqueles que a gente queira mandar energias boas, que não estão aqui, que todos aqueles espíritos desencarnados que estão aqui como nós, possa receber essas energias boas, que nós possamos ser mais positivos ainda, a partir do dia 1º, melhor ainda, não olhar para trás, sempre olhar para frente. Obstáculos vão ter, dificuldades vão aparecer, dores também, mas não podemos nos desesperar, temos que acreditar. E essa casa, como o título O Semeador, está sempre de portas abertas. Todos nós aqui da equipe estamos de braços abertos para acolher a todos que adentrem aqui. E se Deus quiser, o ano que vem teremos novos trabalhos. E quem tiver interessado é só procurar a gente. Não vamos nos acomodar. Então agora nós vamos respirar fundo. Criança brincar, é ouvir 1000 canções numa concha de mar, é a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. Quando estou a sofrer e a treva em minha alma começa a crescer, e lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Então nós temos tudo para vencer, não acabou não. Só depende de nós, tá? Nós vamos repetir novamente. Coloca energia, coloca emoção. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir 1000 canções numa concha de mar, é a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer e a treva em minha alma começa a crescer, e lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém. Que a gente possa então só agradecer, agradecer e agradecer, que a gente já recebe muito. E que a paz de Jesus continue em nossos corações e que possamos ser melhores do que hoje. Que na segunda-feira que vem, que já é outro ano, possamos estar melhores do que hoje. Muita paz.